Fala galera, meu nome é Bruno Ferreira, eu tenho 20 anos e no final de 2019 eu passei em primeiro lugar no ITA, no IME e na Escola Naval. E hoje vou contar pra vocês por que eu larguei o ensino médio. Então, bora lá. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu não estou incentivando ninguém a largar a escola, a deixar o ensino médio para trás. Eu apenas vou falar a minha experiência do que deu certo e do que poderia ter dado errado com essa decisão. Tudo começou em 2016, quando eu estava no meu primeiro ano de ensino médio. Eu estava estudando no IFES, que é o Instituto Federal do meu estado, e lá, o ensino médio também é integrado ao ensino técnico. Então, eu tinha 4 anos de estudo, não eram 3, porque tinha também que contemplar as matérias técnicas. E o que é isso? Eu fazia um curso integrado em eletrotécnica, ou seja, eu tinha matérias de eletrônica, matéria de máquinas elétricas, motores, tudo isso que envolve engenharia elétrica em geral. E foi tudo correndo normalmente, no meu primeiro ano, meu segundo ano, eu fiz tudo normal. E aí, no terceiro ano, foi quando a chavinha virou, eu decidi que eu queria ir, então eu comecei a conhecer coisas nesse sentido, entrei no cursinho, no Madan, no meu estado, e foi onde meu desejo pelo ITA começou a crescer de verdade. E nesse momento eu tinha o cursinho e o ensino médio para seguir. Eu creio que muita gente passa por isso e é difícil sim conseguir conciliar essas duas coisas, porque de manhã, de 7 horas da manhã até a hora do almoço, eu tinha que estar no ensino médio assistindo aula que muitas vezes não me ajudava, aula de história, aula de geografia que nem cai no vestibular que eu quero e que eu queria naquela época. E aí, depois do almoço, eu tinha que estudar para o ITA, porque era o momento que eu tinha ali de tarde, porque de noite tinha aula no cursinho até 11 horas da noite, e aí chegava em casa morto para acordar no dia seguinte cedo para ir para aula. Então era uma rotina difícil, era sugado. O tempo foi passando, eu fui segurando as pontas com o ensino médio e o cursinho, mas a partir do segundo semestre eu percebi que não fazia muito sentido para mim continuar tendo aulas de história, aulas de geografia, filosofia, ficar aprendendo coisas matemáticas que eram básicas demais para o ITA, e eu fui largando aos poucos o ensino médio. Eu passei a faltar um pouco mais, contar minhas faltas, contar quantas faltas eu tinha para poder faltar e estudar mais para o ITA. Isso aí já me deu um tempo extra muito bom. Eu também deixei de dar o gás que eu dava antes. Eu passei a tirar notas menores nas provas porque eu estudava menos, estudava meio que o necessário para poder passar. E só um fato interessante, eu nesse ano terminei algumas matérias com 60 no boletim, porque depois que eu atingi 60 eu parei de fazer as provas para não demandar tempo. Então não foi de uma hora para outra essa decisão de largar, foi um processo que eu fui deixando um pouco de lado, e aí depois surgiu a ideia de largar de mão mesmo o ensino médio. E aí eu fui elencando os prejuízos, os danos que poderiam me trazer, os pontos negativos. E eu pensei, primeiro e mais importante de todos, eu tenho que completar o ensino médio de alguma forma, né? Não dá para largar o ensino médio e depois não consigo entrar na faculdade. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre supletivos e provas que eu pudesse fazer para completar o ensino médio. Eu descobri que o Enem, você podia fazer o Enem para poder completar o ensino médio se você tirasse uma nota mínima lá, mas não era mais possível isso na minha época. E existia outra prova que eu poderia fazer, que era o Enseja. É uma prova nacional que você faz durante 1 ou 2 dias, tipo o Enem, para você conseguir o certificado de conclusão do ensino médio. Só que eu não pude fazer essa prova nessa época. Eu não lembro se era por causa da minha idade ou se já tinham terminado as inscrições. E aí o que me restou foi fazer supletivo. E supletivo é um período que você estuda alguns conteúdos e faz algumas provas para poder certificar de que você sabe aquele conteúdo e certificar de que você concluiu o ensino médio. Então esse ponto negativo ficou para trás, já que eu tinha certeza que conseguiria completar o ensino médio antes de tentar o ITA. Outro ponto negativo que poderia surgir é que eu não teria o diploma da minha escola, que eu fiz no ensino médio, porque eu completaria o ensino médio por uma instituição diferente, né? Isso acabou que eu percebi que não faria muita diferença, nem mesmo ter o diploma de técnico que eu teria. Afinal, o diploma de um curso de uma graduação no ITA com certeza está em outro nível, não, nem se compara com o ensino técnico, com o ensino médio. Então acabou que no final das contas os pontos negativos para mim nem pesaram, e o que foi mais relevante foi o apoio da minha família. Eles perceberam que eu estava no caminho certo, que eu poderia largar e que isso não ia me trazer tantos danos e que na verdade os benefícios seriam muito mais valiosos. E quais eram esses benefícios? Eu pensei, bom, se eu largar o ensino médio agora, no meio do segundo semestre, eu teria muito mais tempo para poder dedicar para o ITA, então eu ia poder dar o gás ali na reta final, ter o foco necessário para poder estudar o que eu precisava estudar, afinal eu não estava tão preparado assim. Nem depois desse tempo eu fiquei preparado, mas era um tempo a mais que eu teria para poder focar nessa preparação que eu tinha que ter. E porventura, se eu não passasse o meu ano seguinte, eu não precisaria mais estar no ensino médio. Se eu tivesse ficado, eu precisaria sim fazer o quarto ano para poder completar o ensino médio pela minha escola, para poder completar o ensino técnico. Então, se eu largasse ali, completasse o ensino médio ali e não passasse no ITA, eu teria meu ano seguinte inteiro focado no ITA. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2019, eu tive meu ano inteirinho para poder estudar, para focar no ITA de verdade. E eu fui estudar no Ceará, eu consegui uma bolsa, eu fui estudar no Elite Sá.
e aquele foi o meu ano da preparação. Eu pude aproveitar tudo que eu tinha feito em 2018 em questão de conteúdo. Eu pude aprender melhor os conteúdos em 2019, já que eu já tinha visto algumas coisas antes. E, mais importante de tudo, eu pude corrigir os erros que eu tinha cometido na minha preparação em 2018. Então, vários erros totalmente relevantes que eu tinha cometido, que me atrapalharam muito, eu pude corrigir. Como, por exemplo, não revisar. Em 2018 eu não revisava, porque era tudo muito corrido para mim. Então, não tinha muito tempo para isso. Eu achava um pouco desnecessário voltar na matéria, já que eu tinha tanta matéria para ver. E em 2019 eu corrigi esse erro por completo. Eu comecei a revisar, até encontrar um método bom de revisão, e foi aí que eu comecei a revisar pelo feedback que eu recebia dos simulados. E isso, cara, foi essencial para mim. E esse ano foi perfeito, foi o ano que eu fui mais produtivo, foi o ano que não poderia ter sido diferente, sabe? Eu não me vejo de outra forma estudando para o ITA, então aquele ano foi o meu ano. Chegou no final, eu fui aprovado em 5 vestibulares militares, sendo 3 em primeiro lugar. E só para enfatizar, vou falar de novo, eu não estou incentivando ninguém a largar o ensino médio. É uma decisão difícil, eu não decidi de uma hora para outra. Eu comecei com essa decisão no início do segundo semestre do meu terceiro ano, e só lá pelos meados do segundo semestre foi quando eu larguei mesmo. E se você não tiver essa opção, você estiver desconfortável, inseguro, ou achar que pode trazer alguns prejuízos para você, ou não tiver apoio da família mesmo, tente aproveitar ao máximo o período que você tiver na escola. Tem como você testar técnicas de estudo com as matérias que você tem que estudar para a escola, tem como você treinar técnicas de revisão. Na hora da prova, você pode treinar algumas técnicas de chutar a questão, você pode treinar várias coisas. E você pode fazer também Olimpíadas Científicas quando você está no ensino médio. Isso é legal, porque te aproxima mais do vestibular. Então, busque tirar proveito dessa situação, se você não tiver a opção de largar, ou se você tiver, mas não quiser optar por ela. E ó, se você vier me perguntar como que faz para conciliar o ensino médio com o estudo para o vestibular do ITA, do IME, da Escola Naval, você já sabe a resposta. Eu não consegui. Eu larguei mesmo o ensino médio, foquei exclusivamente no ITA, afinal era esse meu objetivo. Então, quem consegue conciliar essas duas coisas, parabéns, você é um guerreiro. Essa foi a minha história de como eu larguei o ensino médio. Esse foi o conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado, deixa o like aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal. Valeu!